Olá a todos! Hoje estamos olhando para as vidas de várias figuras do século XIX e XX que você pode não ter ouvido falar. Essas mulheres tiveram histórias incríveis. Veja as dificuldades que enfrentaram e como construíram suas fortunas. Vamos à nossa primeira história, no início do século XX em Oklahoma. Sarah Hector nasceu em 3 de março de 1902 em Muskogee, Oklahoma. Seu pai era Joseph Hector e sua mãe era Rose McQueen. Ela tinha 5 irmãos e, apesar da origem humilde, um golpe de sorte mudaria sua vida. Para entender a história de Sarah, precisamos olhar seus ancestrais. Tanto sua avó materna quanto seu bisavô paterno haviam sido escravizados pelos índios Muskogee Creek. Em 1866, após a Guerra Civil e o fim da escravidão, os ancestrais de Sarah foram declarados livres pelo governo dos Estados Unidos da América e se tornaram cidadãos das tribos que antes os escravizavam. Em 1887, o governo federal introduziu o Ato de Alocação Geral Dawes, no qual eles tiraram ainda mais terras dos nativos americanos. Isso ocorreu porque o governo considerou toda a terra tribal como um excesso que os tribos fizeram, não precisavam. Assim dividiu-se, transferido sem custo a colonos brancos. Em 1898, o Congresso aprovou o Ato Curtis, que alterou o Ato Dawes. Esta nova legislação dividiu Oklahoma, que estava em transição de território indígena para status de Estado. Este foi um passo obrigatório para formar o novo estado de Oklahoma. No entanto, uma grande diferença foi que não apenas os colonos brancos receberam terras gratuitas do que era o antigo território indígena, as terras não atribuídas também foram dadas às tribos que residiam na área, como descendente de escravos Creek. Mais tarde, como libertos, Sarah e 2 irmãos tinham direito a um lote de terra cada. O de Sarah era aproximadamente 160 acres. Esta distribuição ocorreu entre 1898 até 1906. Como resultado, quase 1 milhão de acres de terra no leste de Oklahoma foram concedidos como lotes de terra para crianças da nação Creek. Isso incluiu cerca de 4.400 crianças negras e milhares de mineiros libertos de Muskogee. No total, o Ato Curtis retirou das tribos cerca de 90 milhões de acres. Além disso, ao distribuir essa terra excedente, o governo federal deu aos membros da tribo, como serra, terras indesejáveis que eram consideradas rochosas, com solo infértil e, portanto, não adequadas para a agricultura. Enquanto isso, as partes mais valiosas e frutíferas da terra foram reservadas para os colonos brancos. No entanto, o que o governo havia previsto era que, sob a superfície de grande parte da terra dada às gerações mais jovens, havia um combustível fóssil extremamente valioso. O terreno concedido a Sarah Hector estava localizado em Glenpool, a cerca de 60 milhas de sua casa de família. Ao crescer, ela e sua família eram bastante pobres, com seu pai não conseguindo pagar o imposto anual sobre a propriedade dos terrenos concedidos a seus filhos. Os $30 que Joseph Hector, pai de Sarah, devia pelo terreno da filha eram um fardo. Por causa disso, Joseph recorreu ao Tribunal do Condado de Muskogee para vender o terreno. No entanto, como Sarah ainda era menor de idade, este pedido foi negado. Ele teve que continuar pagando o imposto, o que era um grande peso para a família já pobre. Em fevereiro de 1911, Joseph fez um acordo com a Standard Oil Company, alugando o terreno de Sarah e aliviando sua tensão financeira. 2 anos depois, B.P. Jones, um perfurador de petróleo independente conhecido como o Homem do Petróleo Milionário, perfurou um poço na propriedade que produziu um jorro. Felizmente para Sarah, sob sua terra havia petróleo bruto. Jones assumiu a propriedade e em poucos meses produzia dezenas de milhares de barris de petróleo diariamente.
Na época, a lei de Oklahoma exigia que crianças cidadãs do território indígena com bens e dinheiro fossem entregues a guardiões brancos respeitados. Ou seja, mesmo com os pais vivos, eles não gerenciariam a riqueza dos filhos. Logo, Hector recebia uma fortuna em royalties pela descoberta. No entanto, para cumprir a lei, houve apelos de pessoas ao redor da área local para mudar a tutela de Sarah. Um juiz nomeou T.J. Porter, um morador branco local, para cuidar das finanças de Sarah. Vale notar que ele não era um estranho, pois já era conhecido da família Hector. Notícias dessa descoberta logo alcançaram manchetes em todo o país. Sarah já deveria ganhar milhares de dólares por mês aos 11 anos. Uma conta diz que só em outubro de 1913 ela recebeu royalties de 11.500 dólares. Devido à sua fortuna crescente em 1913, a legislatura de Oklahoma tentou declará-la branca, para que pudesse viajar em vagão de primeira classe nos trens. Jornais relataram que a renda de Sarah superou a do presidente e ela ficou conhecida como a menina negra mais rica da América. No entanto, apesar de sua enorme renda, persistiam rumores de que suas condições de vida permaneciam as mesmas. Supostamente, ela seguiu morando em uma cabana de 2 cômodos com sua família grande. Ainda empobrecida, muitos começaram a questionar o que estava acontecendo com sua riqueza. Em 1914, o jornal The Chicago Defender soube da história de Sarah e dos rumores sobre sua pobreza. Eles publicaram mais tarde um artigo que afirmava que Sarah, bem como seus irmãos, eram deseducados, tinham condições de vida precárias e que sua riqueza estava sendo mal administrada. O artigo chamou a atenção de vários afro-americanos proeminentes que se preocuparam com suas condições de vida e tutela. Logo depois, uma investigação foi iniciada para determinar se o Tribunal de Justiça Porter gerenciava bem a riqueza de Sarah. Em junho, um memorando foi enviado por James C. Waters, Jr., que era um agente afiliado à Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. William Du Bois recebeu o memorando e nele, Waters detalhou que a propriedade de Sarah estava de fato sendo mal administrada. Segundo ele, Sarah não estudava, usava vestidos baratos e não tinha sapatos. Enquanto isso, seu tutor recebia muito dinheiro. Waters continuou a acrescentar: não é possível cuidar dela de uma maneira decente. E por pessoas da sua própria raça? Em vez de por um membro de uma raça que negaria a ela e aos seus o tratamento concedido a um bom cão de guarda. Logo, jornais de todo o país desafiaram a posição do tutor de Sarah. Outros casos, como o de Sarah, também eram destacados. Centenas de crianças negras nativas enriqueceram com o petróleo em suas terras, e como Sarah, tiveram tutores brancos que frequentemente geriam mal seus bens. Jornais de todo o país questionavam por que não era possível nomear um tutor negro. O caso de Sarah tornou-se o ponto central para essa questão. Os detalhes exatos sobre Sarah e seu tutor ainda são incertos. Após a imprensa expor o caso, uma carta entre Du Bois e o juiz Leahy mostrou que Sarah e sua família se mudaram para uma casa de 5 cômodos e que ela frequentava a escola em Taft com os irmãos. O juiz também disse a Du Bois que era a família que escolheu Porter como tutor. Ele só recebeu 2% da renda de Sarah. Jornais de propriedade branca disseram que o juiz Leahy era muito rigoroso com os tutores. Se ocorresse qualquer discrepância, mesmo que a situação em relação à tutela de Sarah tenha sido muito exagerada, a investigação da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor trouxe à luz os problemas existentes de tutela e a corrupção que vinha com ela, significando que menos crianças seriam negligenciadas e exploradas. Além disso,
Du Bois estabeleceu mais tarde o Departamento de Crianças da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que investigou reivindicações de tutores brancos suspeitos de privar crianças negras de suas terras e riquezas. Sarah e sua irmã mais velha, então, deixaram a escola em Taft e receberam uma educação melhor, sendo matriculadas na escola infantil do Instituto Tuskegee. Enquanto estava na escola, um grupo de criminosos planejou sequestrar Sarah e exigir um resgate. Estudantes conseguiram impedir o sequestro. A riqueza de Sarah a tornava alvo constante de violência e exploração. Isso pode ser uma das razões pelas quais ela se manteve longe da imprensa na vida posterior. Em 1915, a produção na área de Sarah era cerca de 160 mil barris de petróleo bruto por mês. Sarah possuía 1/8 de participação e recebia cerca de $18 mil mensais, o equivalente a $460 mil atualmente. Na época, a renda média das famílias era inferior a $60 mensais. Para colocar em perspectiva o quanto de dinheiro ela ganhava, sua renda diária era maior do que o salário anual da maioria dos americanos na época. Devido à imensa cobertura da imprensa sobre sua vida e história, Sarah começou a receber presentes, pedidos de empréstimos e, mais notavelmente, propostas de casamento de homens muito mais velhos, apesar do fato de que ela ainda era uma jovem adolescente. Sem dúvida, esses homens só queriam controlar sua fortuna. Em 1917, a família se mudou para Kansas City, Missouri, e dentro de alguns anos, eles se mudaram para uma bela mansão de tijolos conhecida como a Mansão Sarah Hector. Aos 18 anos, Sarah já era milionária. Ela possuía vários negócios e ativos, incluindo ações, uma pensão e terras. A mãe de Sarah, conhecida pela família como Mama Rose, estava encarregada das finanças de sua filha até ela completar 20 anos. Logo após mudar-se, Sarah conheceu o empresário local Kenneth Campbell. O casal se casou em 1920 em cerimônia privada apenas para parentes próximos. O casal teve 3 filhos e se divorciou em 1930. Em março de 1922, a fortuna de Sarah era estimada em mais de $1 milhão, equivalente a cerca de 15 milhões e meio atualmente. Hector usou sua riqueza para viver bem. Ela gostava de roupas finas, o que significava que algumas lojas de grife, que normalmente só admitiam brancos, fechavam e só permitiam que os Hectors fizessem compras. Sarah e sua mãe também gostavam de carros rápidos e luxuosos como Cadillacs, Lincolns e Rolls-Royce. Ambas eram conhecidas por correr na cidade, e Sarah recebia muitas multas por excesso de velocidade. Sarah era famosa por seu estilo de vida luxuoso e pelas grandes festas que oferecia em casa a importantes figuras da comunidade afro-americana, incluindo celebridades do jazz. Apesar disso, acredita-se que ela levava uma vida tranquila em Kansas City, com detalhes sobre sua vida posterior sendo difíceis de encontrar. Sarah perdeu muito dinheiro após a queda da Wall Street de 1929, principalmente porque no ano anterior, ela e seu marido criaram uma concessionária de carros que faliu. Após seu divórcio, Sarah casou-se com William Crawford, um dono de restaurante, em 1934. Sarah Hector morreu no dia 22 de julho de 1967, aos 65 anos, de uma hemorragia cerebral. Ela foi enterrada no cemitério de Taft, sua cidade natal. A seguir, estamos indo para a Geórgia do início do século XIX. Biddy Mason provavelmente nasceu em 15 de agosto de 1818 no condado de Hancock, Geórgia, mas esses detalhes não são certos. Ela foi chamada de Bridget ao nascer, mas ficou conhecida como Biddy em sua juventude e manteria esse nome pelo resto de sua vida. Biddy nasceu escrava, já que a Geórgia, no sul dos Estados Unidos da América, ainda tinha escravidão e seguiria assim por quase 50 anos. O que era pior, em sua juventude Biddy foi separada de seus pais e vendida para um proprietário de plantação da Geórgia, Robert Smithson.
Apesar da juventude e início da vida adulta difíceis na escravidão, ela adquiriu habilidades que a ajudaram a prosperar depois. Na plantação de Robert Smithson, comprada nos anos 1820, ela aprendeu muito sobre criação de animais e agricultura. Outros escravizados lhe ensinaram sobre a medicina popular trazida da África e transmitida por gerações nos Estados Unidos. Ela também aprendeu as habilidades de parteira durante esses anos. Em 1836, Biddy foi dada como presente de casamento ou vendida para Robert e Rebecca Smith, um jovem casal que tinha uma plantação a oeste no estado do Mississippi. Ela passou os 10 anos seguintes lá, onde teve 3 filhas. Ellen nasceu em 1838, Anne em 1844 e Harriet em 1847. Há especulações de que Robert Smith, seu escravizador, tenha gerado as crianças, mas não há provas que confirmem. Em 1847, missionários mormons chegaram ao Mississippi para converter locais à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormon. Joseph Smith fundou esta no oeste de Nova York na década de 1820 após alegar revelações divinas, e a igreja cresceu muito nos anos seguintes. Enquanto faziam isso, seguiram para o oeste em busca de um Sião americano, na fronteira dos Estados Unidos da América. Até a década de 1840, eles tinham postos avançados em partes de Illinois, Ohio e Missouri, mas o crescente poder da igreja nessas regiões também despertou oposição e, em 1844, Smith foi morto em um tumulto em Illinois. Seus seguidores mantiveram o compromisso com a causa, e grupos mormons continuaram indo para o sul e oeste nos anos seguintes em busca de novos convertidos. Foi um desses grupos de mormons que chegou à plantação Smith no Mississippi em 1847. Após a chegada da missão Mormon ao Mississippi, Robert Smith converteu-se à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e decidiu mudar-se para Utah, onde os líderes mormons estabeleciam uma nova comunidade. Ele levou sua família e escravos com ele, incluindo Biddy e suas 3 filhas. Brigham Young, sucessor de Joseph Smith, levou seu povo ao Vale do Lago Salgado, onde começavam a fundar Salt Lake City, futuro centro do mormonismo. Foi para lá que os Smiths e a maior caravana da qual faziam parte se dirigiram em 1847, atravessando o Colorado em 1848 e chegando a Utah. Ao longo do caminho, as habilidades médicas de Biddy foram úteis, e ela foi um membro integral da caravana quando finalmente chegaram a Utah. Smith e seu grupo se estabeleceram na cidade de Cottonwood, não muito longe de Salt Lake City. A Igreja de Santos dos Últimos Dias não era abolicionista. De fato, Brigham Young possuía claramente uma antipatia pelo povo afro-americano e a escravidão era permitida em Salt Lake City e nos assentamentos ao redor. Em 1851, Young tomou uma decisão que aparentemente permitiu que Biddy conquistasse sua liberdade. De volta em 1848, os Estados Unidos adquiriram uma vasta quantidade de território que se estendia do Texas ao Oceano Pacífico no Acordo de Paz da Guerra Mexicano-Americana. Isso incluía a região conhecida pelos mexicanos como Alta Califórnia, mas que rapidamente se tornou o estado americano da Califórnia. Também foi em 1848 que extensas jazidas de ouro foram descobertas na Califórnia e, à medida que a notícia se espalhava, uma enorme corrida de dezenas de milhares de garimpeiros e outros aventureiros começou a se dirigir para o oeste, para a Califórnia. A Corrida do Ouro de 1849 acelerou o desenvolvimento do estado e Brigham Young queria que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estivesse presente na Califórnia. Em 1851, ele enviou uma missão ao sudoeste para San Bernardino, Califórnia.
Ele instruiu aqueles que partiram na jornada que, quando a Califórnia foi admitida na União em 1850 como o 31º estado, ela o fez como um estado livre, como tal. Pessoas escravizadas não podiam ser possuídas na Califórnia, e quem trouxesse escravos de Utah para lá estaria concedendo liberdade a eles. Quando Robert Smith foi para a Califórnia com família e escravos, parecia que Bede logo seria livre, mas Smith pensava diferente. Ele não libertou seus escravos ao chegar, e muitos, como Bede, nem sabiam que tinham esse direito ao entrar no estado. No início de 1850, autoridades da Califórnia relutavam em processar donos de escravos que entravam no estado sem libertá-los. Assim, Bede e suas filhas continuaram escravizadas por anos após chegarem à Califórnia. Em 1855, Ellen, filha de Bede, começou a namorar Charles Owens, um homem negro livre. Bede soube por Owens que a lei da Califórnia proibia a escravidão e que ela podia recorrer legalmente contra sua condição e a da filha como escravas de Robert Smith. Owens então a ajudou a apresentar uma petição nesse sentido no Tribunal do Condado de Los Angeles. Bede não seria permitido falar em seu próprio nome, mas como seu escravizador Robert Smith não apareceu, uma decisão foi tomada para conceder a Bede e suas 3 filhas a liberdade, de acordo com a lei da Califórnia. O caso foi adiado em janeiro de 1856, quando Bede tinha cerca de 38 anos. Neste ponto, Bede escolheu adotar o nome Mason como seu sobrenome. Este havia sido o nome do meio de um Massalino, um Mormon em San Bernardino, para quem Bede havia trabalhado por algum tempo e que ela deve ter respeitado. Após conquistar a liberdade em 1856, Bede e as filhas foram morar com a família Owens, que ajudou no apelo judicial. Ellen logo se casou com Charles Owens. Bede conseguiu trabalho como enfermeira, colocando em bom uso as habilidades médicas que adquiriu enquanto crescia na Geórgia. Ela prosperou na profissão, pois a Califórnia foi devastada por um surto de varíola entre o fim dos anos 1850 e início dos 1860, enquanto suas habilidades de parteira eram sempre procuradas. Mason foi econômico e guardou dinheiro nesse período. Até 1866, ela economizou o suficiente para comprar uma casa na rua Spring, em Los Angeles, por $250. Esse era um preço baixo, já que a rua Spring estava na periferia de Los Angeles na época, mas à medida que a cidade se expandia rapidamente, tornou-se uma localização mais central. Ao comprá-la, Bede tornou-se uma das primeiras mulheres negras a possuir propriedades na Califórnia, e logo possuía mais. A frugalidade que ela mostrou nos primeiros anos de liberdade continuou nos anos 1870, e Bede passou a investir o dinheiro economizado em imóveis baratos nas periferias da cidade, vendendo-os depois por um bom lucro, já que os valores das propriedades aumentavam em Los Angeles no início dos anos 1880, ela acumulou riqueza e investiu em edifícios comerciais na cidade, alugando-os como escritórios. Graças a esse faro para negócios e ao crescimento do setor imobiliário da Califórnia no fim do século XIX, Billy Madison, que nasceu escrava na Geórgia, construiu uma fortuna estimada em $300 mil, cerca de $10 milhões hoje. As atividades de Bede se estenderam além de seus interesses comerciais. Em 1872, ela e seu genro Charles Owens também cofundaram a filial de Los Angeles da primeira igreja metodista episcopal africana, a primeira igreja afro-americana em Los Angeles. As reuniões nas quais o estabelecimento da igreja foi planejado e organizado foram realizadas na casa de Mason, na Spring Street. O terreno em que a igreja foi construída também foi doado diretamente por ela. Mason também é conhecida atualmente por sua filantropia e caridade. Por exemplo,
Ela é creditada por desempenhar um papel significativo na criação da primeira escola primária da cidade para crianças afro-americanas. Ela também fez doações consideráveis para instituições de caridade locais e causas assim que sua própria riqueza privada permitiu que ela fizesse isso. Algumas dessas atividades impressionam. Mason, por exemplo, frequentemente visitava detentos na sua região para ver o que poderia ser feito para fornecer-lhes assistência jurídica. Na década de 1880, quando graves inundações atingiram Los Angeles e muitos milhares de pessoas ficaram desamparadas, Mason abriu contas em seu nome em várias mercearias e, através destas, pagou pelas compras das vítimas da inundação por muitas semanas depois. Finalmente, em seus últimos anos, ela efetivamente transformou sua casa em uma mistura de orfanato e lar para os desamparados. As pessoas vinham aqui diariamente para aliviar a pobreza. E quando Biddy não conseguia mais encontrá-los no portão de fora, pois sua saúde estava em declínio, seu neto os trazia para dentro para se encontrarem com ela na casa. Não surpreendentemente, dado tudo isso, Biddy ficou conhecida na comunidade afro-americana em Los Angeles como Vovó Mason. Mason morreu no dia 15 de janeiro de 1891, aos 73 anos de idade em Los Angeles. Embora ela tenha se tornado uma figura estimada em sua comunidade, tanto por sua filantropia quanto por sua atividade religiosa, ela foi enterrada em uma sepultura sem identificação no cemitério Evergreen, localizado no distrito de Boyle Heights da cidade. Foi apenas quase 100 anos depois que sua contribuição para a história inicial da Califórnia foi reconhecida, quando um grande túmulo foi erguido sobre seu túmulo em 1988. Um ano depois, o Museu Afro-Americano da Califórnia realizou uma exposição em homenagem à sua vida e declarou o dia 16 de novembro de 1989 como o Dia de Biddy Mason. Hoje, o Parque Memorial Biddy Mason, em Los Angeles, leva seu nome em sua homenagem. Um século depois, a notável história de Mason ganhou mais reconhecimento público. Para nossa próxima história, estamos voltando para a Louisiana de 1860. Sarah Breedlove nasceu em 23 de dezembro de 1867, numa plantação de algodão perto de Delta, Louisiana. Owen e Minerva Breedlove, junto com seus 5 filhos mais velhos, nasceram escravizados e trabalharam na plantação de Robert W. Burney, plantação Madison Parish. Eventualmente, a família se tornou livre e começou a trabalhar como arrendatários. Ao contrário do resto de sua família, Sarah nasceu livre graças à Proclamação de Emancipação de 1863. A vida inicial de Sarah foi cheia de dificuldades. Em 1872, sua mãe infelizmente faleceu. A causa é desconhecida, mas provavelmente foi cólera. Um ano depois, seu pai também morreu. Aos 6 anos, ela ficou órfã. Após isso, ela foi para Vicksburg, Mississippi, para viver com sua irmã mais velha, Luvenia, e seu cunhado, Jess Powell. Ela tinha apenas 10 anos quando começou a trabalhar como empregada doméstica. Sarah não teve educação de verdade na infância. O melhor que ela conseguiu foram aulas de alfabetização aos domingos na igreja local. Ela declarou mais tarde que eu tive pouca ou nenhuma oportunidade quando comecei na vida. Sarah não gostava de morar com sua irmã, pois seu cunhado a maltratava. Por causa disso, ela se casou quando tinha apenas 14 anos, para escapar de seus abusos. 3 anos depois, ela teve uma filha, Alélia, nascida em 6 de junho de 1885. Aos 20 anos, Sarah ficou viúva após a morte de Moses McWilliams, 2 anos após o nascimento da filha. Posteriormente, Sarah levou sua filha para St. Louis, onde seus irmãos se estabeleceram como barbeiros. Sarah então encontrou trabalho como lavadeira, ganhando pouco mais de $1 por dia. Quando não estava trabalhando, Sarah cantava no coral da Igreja Metodista Episcopal Africana de São Paulo. Ela decidiu dar à filha uma educação formal e também se tornar uma mulher instruída.
ela passou a ir à escola à noite. Alguns anos depois, Sarah começou a experimentar perda de cabelo. Isso ocorreu por vários fatores, como distúrbios de pele, produtos agressivos, dieta pobre e falta de lavar o cabelo. Para melhorar sua situação, Sarah começou a experimentar tratamentos de cuidados com o cabelo, bem como remédios caseiros. Em 1894, Sarah casou-se com John Davis, mas se divorciaram cerca de 9 anos depois. Em 1904, Annie Turnbull a contratou como agente comissionada. Ela vendia produtos para cuidados com cabelo afro-americano ao seu empregador. Enquanto trabalhava para Malone, Sarah começou a criar seus próprios produtos capilares. Depois, ela se mudou para Denver, Colorado, em julho de 1905. Naquela época, ela tinha 37 anos. Em Denver, ela trabalhou como agente comissionada, mas depois virou cabeleireira e vendedora de cremes cosméticos. Seu ex-empregador Malone acusou Sarah de roubar sua fórmula, mas a mistura já existia há centenas de anos. Em janeiro de 1906, Sarah se casou com um homem que conhecia desde St. Louis. Seu marido era um vendedor chamado Charles Joseph Walker. Após isso, Sarah ficou conhecida como Madam C.J. Walker. O casal impulsionou o negócio e Charles cuidou da publicidade. Uma estratégia que Madame Walker usou foi a venda porta a porta. Lentamente, mas com certeza, ela ensinou outras mulheres afro-americanas a cuidar adequadamente de seus cabelos. Em 1906, a filha de 21 anos de Madame Walker, Eulalia, foi colocada no comando da operação de pedidos por correio em Denver. Enquanto isso, sua mãe e padrasto viajaram pelo sul e sudeste, dando demonstrações de seu método Walker na tentativa de expandir o negócio. O método Walker envolvia a preparação do couro cabeludo usando loções especiais como shampoo, sua pomada feita sob medida, além de pentear o cabelo com pentes de ferro. Este método estimulava o crescimento capilar, melhorava o couro cabeludo e fortalecia cabelos frágeis. Embora a Madame Walker tivesse vários concorrentes, tornando difícil a entrada no mercado, sua abordagem pessoal de vendas conquistou clientes leais. Suas vendedoras eram chamadas de culturistas de beleza ou agentes Walker. Elas venderam produtos destacando saúde, limpeza e beleza. Logo, ficaram conhecidas em várias comunidades afro-americanas do país. Com a expansão do negócio em 1908, Madame Walker e seu marido se mudaram para Pittsburgh, Pensilvânia. Walker fundou o Colégio Lélia para treinar culturistas de cabelo. Ela também abriu um salão de beleza, ampliando o negócio. Madame Walker treinou agentes licenciados no sistema Walker. As funcionárias recebiam boas comissões, tornando-as economicamente independentes. A filha de Madame Walker, a Lélia, estava encarregada das operações diárias em Pittsburgh. Após 2 anos, Madame Walker definiu Indianápolis como sua nova base de operações. Como uma nova sede para o negócio, Madame Walker comprou uma fábrica e construiu mais salões de beleza e escolas de beleza para expandir seu negócio. Ela até comprou para si mesma uma bela casa nova. A essa altura, sua empresa já havia se tornado extremamente bem-sucedida. A Madame C.J. Walker Manufacturing Company estava gerando lucros equivalentes a vários milhões de dólares em dinheiro de hoje. Foi também por volta dessa época que Lélia teve a ideia inteligente de estabelecer um escritório e um salão de beleza em Nova York. Ela viu como o bairro do Harlem estava crescendo e, em 3 anos, se tornou uma área próspera da cultura afro-americana. Com a expansão da empresa, Madame Walker ampliou a equipe para acompanhar o crescimento. Ela contratou várias mulheres para cargos de gerência, apesar de ser incomum na época. Com o crescimento do negócio, ela passou a expressar sua opinião.
Ela se tornou uma grande filantropa e ativista, tentando melhorar a vida das mulheres e dos afro-americanos. Em 1912, Walker falou no encontro anual da National Negro Business League, dizendo: "Sou uma mulher que veio dos campos de algodão do sul. De lá fui promovida para a tina de lavar, de lá fui promovida para a cozinha, e de lá me promovi para o negócio de fabricação de produtos e preparações para cabelo. Construí minha própria fábrica em meu próprio terreno. Um ano depois, ela doou uma grande quantidade de dinheiro para arrecadar fundos para a construção de um prédio da Associação Cristã de Moços em Indianápolis. Ela também criou bolsas de estudo, doou dinheiro para lares de idosos, bem como para muitas outras organizações, como a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor e a Conferência Nacional sobre Linchamento. De 1911 a 1919, os negócios prosperaram. A empresa de Walker empregava milhares de pessoas, muitas das quais eram mulheres. À medida que os lucros aumentavam, em 1913, Madame Walker e seu marido Charles se divorciaram. Nessa época, ela foi ao Caribe e América Latina divulgar seu negócio. Durante as viagens, ela recrutou culturistas de beleza e ensinou o método Walker. Em 1916, ela retornou de sua campanha promocional. Novamente, ela se mudou, deixando as operações em Indianápolis para sua supervisora, para que pudesse se mudar para uma nova casa geminada em Harlem. De lá, Madame Walker supervisionava para que os negócios corressem sem problemas. Até 1917, sua empresa já havia treinado quase 20.000 mulheres. Suas funcionárias vestiam um uniforme inconfundível que consistia em camisas brancas e saias pretas. Para vender com eficiência, agentes de comissão visitavam casas nos Estados Unidos da América, oferecendo produtos de alta qualidade. Isso, junto à intensa publicidade de Walker em jornais e revistas afro-americanos, resultou na venda em massa de seus produtos. Walker não queria só ganhar dinheiro para si. Ela retribuía à comunidade, ensinando a outros afro-americanos habilidades essenciais como orçamento, como iniciar um negócio, e incentivava todos a se tornarem financeiramente independentes. Em 1917, ela fundou a Associação Nacional de Beleza Culturalista e Benevolente dos Agentes de Madame C. G. Walker. Naquele ano, a associação realizou uma conferência para mulheres discutirem negócios e comércio. Prêmios foram concedidos aos que tiveram melhores vendas e aos que contribuíram para instituições de caridade locais. Em maio de 1918, Walker se mudou para sua nova casa chamada Vila Luaro. A mansão de estilo italiano custou $250 mil e foi projetada pelo renomado arquiteto afro-americano Werther Tandy. A casa está localizada em Irvington-on-Hudson, Nova York. Em Nova York, Walker palestrou sobre questões políticas, econômicas e sociais dos Estados Unidos da América. Ao longo de sua vida, ela lutou pelos direitos dos afro-americanos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela defendeu a criação de um campo de treinamento para oficiais negros do Exército. Ela também integrou o Comitê Executivo da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor e foi essencial na organização do desfile de protesto silencioso, que reuniu cerca de 10.000 afro-americanos contra os linchamentos e a violência sofrida por eles. Além disso, Walker doou $5 mil, o equivalente a 75 mil hoje ao Fundo Anti-Linchamento da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Sarah Walker morreu em sua mansão em 25 de maio de 1919 por insuficiência renal e hipertensão, aos 51 anos. Um serviço funeral ocorreu em sua casa, Vila Luaro, e ela foi posteriormente enterrada no cemitério Woodlawn, no Bronx, Nova York. Walker morreu sendo a mulher afro-americana mais rica dos Estados Unidos da América. Ela havia se tornado milionária recentemente
pois 2 anos antes havia declarado que ainda não era milionária, mas esperava se tornar uma em breve, para usar esse dinheiro para o bem de outros. Seu patrimônio líquido foi estimado entre $500 mil e $1 milhão. No testamento, deixou 1/3 da herança para a filha. Enquanto isso, o restante foi doado para várias instituições de caridade e instituições. Sua filha, Alélia Walker, tornou-se a presidente da Madame Sephora Walker Manufacturing Company e uma parte importante do renascimento do Harlem. O centro de teatro Madame Walker, em Indianápolis, começou a ser construído antes da morte de Walker. Inaugurado em 1927, por décadas, seguiria como importante centro cultural afro-americano. O teatro, bem como sua mansão, Vila Lilvaro, foram posteriormente listados no Registro Nacional de Lugares Históricos. Finalmente, em 1981, a Madame C. J. Walker Manufacturing Company encerrou suas operações. Como parte da série Patrimônio Negro, o Serviço Postal dos Estados Unidos da América lançou um selo de Walker em 1998. Em honra ao legado de Walker, as marcas Sandial e Sephora lançaram uma linha de cosméticos chamada Madame C. J. Walker Beauty Culture. A seguir, estamos indo para Illinois de 1870. Annie Malone, originalmente Annie Minerva Turnbull, nasceu em 9 de agosto de 1877 em Metrópolis, Illinois. Deve ser notado que algumas contas dão de forma imprecisa o seu ano de nascimento como 1869. Robert Turnbull era seu pai e Isabella Cook sua mãe, ambos ex-escravizados em Kentucky. Com a Guerra Civil Americana em 1861, o casal fugiu para Illinois, e Robert entrou no Exército da União no 1º Regimento de Cavalaria de Kentucky. Annie era a 10ª de 11 filhos, mas infelizmente seus pais morreram quando ela ainda era jovem, e assim ela e seus irmãos ficaram órfãos. Depois, Annie teve alguma educação formal e se interessou por ciências, especialmente química, mas interrompeu por doenças e circunstâncias. Eventualmente, ela acabou se mudando para Peoria no início dos anos 1890 como adolescente, a crescente cidade de médio porte em Illinois, onde a irmã mais velha de Annie, Laura Roberts, estava morando. Lá, Annie trabalhou pela primeira vez como cabeleireira e começou a mostrar interesse em produtos de beleza e estilo de cuidados com o cabelo em um momento em que a disponibilidade de novos produtos químicos estava transformando como as pessoas poderiam potencialmente estilizar seus cabelos. No início dos anos 1900, quando estava em seus 20 e poucos anos, Annie já havia adquirido conhecimento suficiente sobre a indústria de cuidados com o cabelo para estabelecer seu próprio pequeno negócio. Isso foi baseado na cidade de Lovejoy, Illinois, para onde ela se mudou no final dos anos 1890. Aqui, Annie começou a vender óleos para cabelo, alisadores e uma ampla gama de outros produtos que afirmavam ajudar a estimular o crescimento do cabelo ou curar a alopecia. O pequeno empreendimento de Annie teve sucesso devido às mudanças sociais da época. A virada do século marcou o surgimento de uma crescente classe média afro-americana nos Estados Unidos da América, especialmente no norte, como em Illinois, onde não havia segregação nem leis de Jim Crow. Nesse contexto, muitas mulheres afro-americanas arrumavam o cabelo para afirmar aspirações sociais e status. E assim, havia espaço para empreendedores como Turnbull ganharem a vida vendendo produtos de cuidados com o cabelo e beleza voltados especificamente para mulheres afro-americanas. Annie começou a ter grande sucesso em seus negócios após se mudar para St. Louis em 1902, apesar de já ter se saído bem em Illinois antes. A cidade montanhosa passou de 100 mil para quase 700 mil pessoas desde meados do século XIX, com muitos afro-americanos migrando do sul segregado durante a Grande Migração, criando um grande mercado local.
Lá, ela abriu uma loja na Rua do Mercado e começou a anunciar seus produtos e serviços em bairros e jornais negros. Ela expandiu para bairros brancos, contratando vendedores brancos. O negócio de Anne floresceu com base em um produto específico, um que ela mesma desenvolveu e que era bom para alisar cabelos afro-americanos encaracolados. Seu produto parece não ter danificado o cabelo ou o couro cabeludo, ao contrário de outros produtos da época, e foi um sucesso entre seus clientes. Além disso, ela não dependia das vendas em salões, mas vendia o produto de porta em porta em bairros afro-americanos. Em breve foi bem-sucedido o suficiente para que ela estivesse empregando outras pessoas para ajudar como parte de uma equipe de vendas em crescimento. Nos anos 1910, ela foi uma das empresárias de maior sucesso no meio oeste dos Estados Unidos da América, quando afro-americanos viviam boa fase econômica e social. Apesar do sucesso e boa renda nos anos 1910, Anne Malone queria crescer ainda mais. Em 1917, ela fundou a Power College em St. Louis, escola de cosmetologia criada para expandir seu negócio de beleza e apoiar o empoderamento de mulheres afro-americanas. O complexo da Power College em St. Louis era grande, abrigando escritórios de Milan, fábricas, salas de aula, centros de treinamento, laboratórios, auditório, dormitórios, quartos de hóspedes, armazém e centro de envio. Assim, tornou-se o principal centro de produção de produtos de beleza de Milan e local de treinamento para mulheres nos tratamentos oferecidos. Este era um negócio de franquia, com mulheres afro-americanas vindo treinar na Power College, antes de partir para outras partes do país para iniciar suas próprias ramificações da Power College. Malone estava muito à frente de seu tempo ao integrar a Power College à comunidade e torná-la um lugar onde os trabalhadores tinham os melhores serviços disponíveis para eles. Além de centro comunitário, a faculdade oferecia salão de fumantes, cafeteria, salas de jantar, padaria, centro médico, lavanderia, costureira, sorveteria, academia e jardim no telhado. Isso antecipou o tipo de campus que Apple e Google construiriam na Califórnia décadas depois. A faculdade Porel foi enormemente bem-sucedida como uma franquia de negócios. No decorrer dos anos 1920, treinou dezenas de milhares de jovens mulheres nos fundamentos de cosméticos e cuidados com o cabelo, que então retornaram para suas próprias cidades e vilas como embaixadoras da marca, frequentemente estocando os produtos de beleza e cuidados com o cabelo da Malone em seus salões por muitos anos a seguir. A faculdade Porel treinou mais de 70 mil mulheres entre o fim dos anos 1910 e início dos 1940. No auge, em meados dos anos 1920, empregava cerca de 170 pessoas em St. Louis. Com o tempo, franquias da Porel se espalharam pela América do Norte, Caribe, América do Sul, Filipinas e partes da África. Nessa época, Anne já era milionária. Apenas em 1926, ela pagou $40 mil em impostos, o equivalente a cerca de 3/4 de $1 milhão em dinheiro de hoje, uma soma enorme que indica a extensão de seu império empresarial naquela época. Apesar de sua vida frugal, ela gastou em um símbolo de status e foi supostamente a primeira mulher no Missouri com um Rolls Royce. Ela também usou o Power College para distribuir riqueza e incentivar negócios. Por exemplo, mulheres que trabalharam como agentes para um negócio por 5 anos receberam um anel de serviço caro para reconhecer seu compromisso com o Poro nesse aniversário. Anne Malone é reconhecida como uma das 2 afro-americanas que ficaram milionárias entre guerras, vendendo produtos de cabelo e beleza. A outra era Madame C. J. Walker, cujas histórias de vida estavam profundamente entrelaçadas e se sobrepunham de formas significativas. Madame Sexy, Because J. Walker era uma contemporânea de Anne que nasceu como Sarah Breedlove na Louisiana em 1867. Como Anne, ela nasceu de ex-escravos e ficou órfã jovem.
Depois se mudou para St. Louis, onde em 1904 começou a trabalhar para a Annie. Ficou lá por mais de um ano antes de ir para Denver, Colorado, com a filha e o novo marido, Charles Walker. No Colorado, Walker abriu um negócio de cuidados com o cabelo com um produto parecido ao vendido por Annie em St. Louis. Misturava vaselina, enxofre e outros ingredientes para alisar cabelos muito cacheados. A empresa Madam C. J. Walker teve grande sucesso e seu modelo de negócios foi inspirado no de Annie Malone em St. Louis. Sem surpresa, Annie logo acusou sua ex-funcionária de roubar suas ideias e propriedade intelectual. A acusação não pegou e o negócio de Walker prosperou. Entre 1910 e 1920, ambas as empresas cresceram e se tornaram milionárias. Mas a Madam C. J. Walker foi mais bem-sucedida e é mais lembrada atualmente. Na verdade, Walker se recusou a reconhecer o impacto de Annie Malone em seu negócio e vida, apesar de ter sido Malone quem a treinou e estabeleceu as bases para a indústria. Você deve se perguntar por que Annie Turnbull é chamada de Annie Malone. Como você deve ter percebido, foi por causa dos seus assuntos conjugais. Annie casou-se com Nelson Pope em 25 de junho de 1900 e pouco após mudar-se para St. Louis. Pouco se sabe sobre esse casamento, que foi mal sucedido e terminou em divórcio em 1907. Depois disso, ela morou com seu irmão William por alguns anos na rua Pine, em St. Louis. Annie adquiriu o sobrenome Malone em 1914, quando, no final daquela primavera, casou-se com Aaron E. Malone, um ex-professor que mudou de carreira para se tornar um vendedor porta a porta de livros religiosos. Este segundo casamento foi inicialmente feliz, e nos anos que se seguiram, Aaron se envolveu no negócio de Annie, fabricando seu tônico capilar para o final dos anos 1910. Mas as coisas azedaram na década de 20, talvez devido a Annie passar grandes períodos de tempo viajando à medida que seu império de negócios crescia. Em 1927, Aaron pediu o divórcio e exigiu metade do negócio dela, alegando ter ajudado a construí-lo. O caso gerou muita atenção da imprensa em St. Louis e mais além na época, com Annie eventualmente se estabelecendo por um pagamento de $200 mil, uma fortuna em meados da década de 20, embora o pagamento tenha permitido que ela mantivesse o controle da empresa sozinha. Embora sua vida conjugal tenha sido tumultuada, Annie compensou seu tumulto doméstico investindo sua riqueza em numerosos empreendimentos filantrópicos nas décadas de 20 e 30. Por exemplo, ela fez grandes doações para a Faculdade de Medicina da Universidade Howard, uma instituição de pesquisa historicamente negra em Washington, Distrito de Colômbia. Muitos anos depois, a faculdade retribuiu concedendo-lhe um diploma honorário. No entanto, sua filantropia mais prolífica, que estava claramente próxima ao seu coração, dado a sua própria infância, foi em apoiar o lar de órfãos afro-americanos de St. Louis, para o qual ela doou o equivalente a milhões de dólares em termos modernos durante os anos 1920 e 1930, servindo no conselho de diretores durante grande parte desse tempo. Após seu divórcio em 1927, Annie começou a transferir seu negócio para Chicago e eventualmente se mudou para lá nos anos 30. Ela era tão rica que comprou um quarteirão inteiro da cidade. Mas tempos mais sombrios se seguiram. Apesar de sobreviver ao crash da Wall Street e à Grande Depressão, o pobre velho colégio teve seus negócios muito reduzidos nos anos 30, e isso, combinado com múltiplos processos judiciais que Annie teve que lidar, pois indivíduos tentavam reivindicar parte de sua riqueza, garantiu que ela estivesse com pouco dinheiro em meados dos anos 30. Ela vendeu algumas de suas propriedades em St. Louis para compensar e permaneceu atona. Em 1939, o prédio original do Porter College, na rua Ferdinand, em St. Louis, virou a primeira faculdade de direito afro-americana do Missouri. Nessa época, Annie estava diminuindo consideravelmente seu envolvimento nos negócios, que sempre funcionaram como uma franquia, e assumiu uma nova vida sem sua empresa no final dos anos 30 e durante os anos 40.
Annie viveu seus últimos anos em Chicago e South Parkway. Ela teve um derrame na primavera de 1957 e morreu logo após no Hospital Providence aos 79 anos. Hoje, seu papel como uma das primeiras milionárias self-made e grande filantropa afro-americana é celebrado em livros, programas de televisão e no desfile anual de St. Louis, que homenageia sua caridade a orfanatos e instituições infantis. Ela aparece na série da Netflix de 2020 Self-Made, baseada na vida de Madam C. Jess Walker, mas gerou críticas pois Malone, conhecida por ser generosa, é retratada como vilã. Nossa última história nos leva ao fim do século XIX no Mississippi. Alélia Walker, conhecida na história, nasceu como Alélia McWilliams em 6 de junho de 1885 em Vicksburg, Mississippi. A mãe de Alélia era Sarah Breedlove, uma mulher que nasceu em extrema pobreza na zona rural da Louisiana em 1867. Ela foi o primeiro membro de sua família a nascer livre, e seus pais e irmãos mais velhos haviam sido escravizados antes da Guerra Civil Americana e da Emancipação. Órfã aos 7 anos de idade, Sarah se mudou para Vicksburg, Mississippi, onde começou a trabalhar como empregada doméstica. Ela se casou com Moses McWilliams aos 14 anos, e 3 anos depois teve sua única filha, Lilia. Pouco se sabe sobre o pai de Lelia, Moses, incluindo a idade dele ao se casar com Sarah. De qualquer forma, ele não teve grande presença na vida de Lélia, pois morreu em 1887, quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Nos anos seguintes, Lélia teve 2 padrastos, John Davis, com quem sua mãe casou de 1894 a 1903, e Charles Joseph Walker, vendedor de publicidade, com quem Sarah se casou em 1906. A história de vida de Lélia está intrinsecamente ligada à ascensão de sua mãe como empresária. Após a morte do pai, Lélia e sua mãe mudaram-se para St. Louis, Missouri, onde seus tios já moravam. Aqui, Sarah começou a aprender sobre cuidados com o cabelo nos anos 1890, motivada por seus próprios problemas de caspa e couro cabeludo. Então, quando a Feira Mundial foi realizada em St. Louis, em 1904, Sarah foi contratada como vendedora por Annie Malone, uma empreendedora de cabelos afro-americana que tinha uma banca na feira. Foi experiência suficiente para Sarah se ramificar por conta própria e montar uma empresa de cuidados com o cabelo. Pouco tempo depois, quando se casou com seu terceiro marido, Charles Joseph Walker, ela pegou as iniciais dele e começou a se referir a si mesma como Madam C. J. Walker e chamou sua empresa de companhia Madam C. J. Walker. A companhia Madam C. J. Walker logo começou a encontrar um sucesso significativo. Sarah e Charles viajaram por vários estados do sul para expandir os negócios, enquanto Lilia, que estudou no Knoxville College, no Tennessee, nos anos 1900, assumiu o comando da operação de pedidos por correio em Denver, Colorado, estrategicamente entre as costas leste e oeste. Foi também por volta dessa época que Lilia começou a se referir a si mesma como Elilia Walker, adotando o sobrenome de seu segundo padrasto e adicionando um A antes de Lélia para dar um pouco de leveza ao seu nome cristão. No início dos anos 1910, a empresa Madam C. J. Walker crescia rapidamente. O modelo de negócios de Sarah consistia em treinar jovens mulheres afro-americanas como vendedoras regionais de diversos produtos da empresa, como shampoos contra a queda de cabelo, pentes e pomada, que prometia estimular o crescimento capilar. Nos anos 1910, a empresa tinha milhares de vendedoras no país e Sarah se tornou, provavelmente, a primeira mulher milionária por mérito próprio nos Estados Unidos da América. A Lélia desempenhou um papel nos negócios de sua mãe ao longo desses anos. Depois de estabelecer o centro de pedidos por correio em Denver, ela se mudou posteriormente para Pittsburgh para supervisionar a criação de um escritório lá. Então, em a década de 1910,
ela foi colocada no comando das vendas da empresa na costa leste da América. 2 prédios de 5 andares na West 136th Street, em Harlem, Nova York, foram comprados e transformados na sede da empresa na cidade. O primeiro andar serviu como salão de cabelo da companhia Walker. O segundo andar sediava o Lelia College of Beauty Culture, onde as funcionárias da companhia Walker eram treinadas, enquanto os andares acima eram residência e espaço privado de Alélia. A mãe de Alélia morreu no dia 25 de maio de 1919 de insuficiência renal, com apenas 51 anos de idade. Com a morte dela, Alélia tornou-se presidente da companhia Madame C. Punjeta Walker e também uma milionária por direito próprio. Sua fortuna equivaleria a bem mais de 20 milhões de dólares no dinheiro de hoje, e Elilia pretendia gastar isso em várias iniciativas sociais e culturais. Assim, enquanto permaneceu presidente da companhia Walker durante toda a sua vida e continuou a agir como rosto da marca, ela não assumiu o comando do dia a dia da empresa no início dos anos 1920. Em vez disso, a gestão foi entregue a uma equipe que a dirigia a partir da sede na cidade de Indianápolis, onde o principal centro de distribuição da empresa havia sido construído e aberto em 1917. Após mudar-se para Nova York e perder a mãe, Alélia iniciou a atividade pela qual seria mais reconhecida. Esse foi o seu papel como patrona e participante do renascimento do Harlem. Harlem e Upper Manhattan originalmente foram um centro de colonização holandesa em Nova York e foram nomeados em homenagem à cidade de Haarlem, nos Países Baixos. No século XIX, especialmente após a Guerra Civil Americana e durante a Grande Migração no início do século XX, o bairro tornou-se majoritariamente afro-americano, com milhões de negros deixando o sul rural em direção às cidades. No início dos anos 1920, Harlem era uma comunidade próspera, impulsionada pela melhora das condições dos afro-americanos e pelo novo dinheiro do boom econômico dos loucos anos 20. Foram essas circunstâncias que levaram a empresa Walker J. a estabelecer seus escritórios em Nova York, aqui no final dos anos 1910. Os anos 1920 marcaram um renascimento cultural e social da escrita, poesia, música, arte e moda afro-americana no bairro, conhecido como Renascimento do Harlem. Alélia não era uma artista ou escritora importante, mas usou sua grande fortuna nos anos 1920 para apoiar diversas figuras que eram. Incluíram John Rosamond Johnson, compositor e cantor de destaque nacional nos anos 20, e poetas Langston Hughes e Countee Cullen, e os artistas de cabaré e vôlei e comediantes Bert Williams e Florence Mills. Alélia transformou parte de sua mansão em Harlem em um salão literário, onde promovia reuniões e festas para essas figuras trocarem ideias sobre seu trabalho. No entanto, muitas dessas festas eram cheias de glamour e extravagância e focadas no prazer de seu trabalho. Como resultado, quase todo o Harlem provavelmente gostaria de participar, e apesar dos várias centenas de convites que ela emitia para cada evento, centenas a mais chegariam. Cada canto de seu apartamento estava cheio de convidados, e foi descrito como sendo tão lotado quanto um metrô de Nova York em horário de pico. Apesar disso, muitos pareciam gostar da multidão. Enquanto alguns, como Hughes, elogiavam suas ações, a deusa da alegria do Harlem dos anos 20, Roy Otley e outros a chamavam de milionária do mogno, gastadora e adepta de roupas extravagantes. Essas festas promoveram grande interação entre as comunidades, já que poetas, escritores e artistas brancos do Greenwich Village, em Lower Manhattan, participavam dos eventos de Alélia. Em 1927, ela reformou um andar da casa e o chamou de Torre Negra para fazer mais eventos e festas. Seu patrocínio também se estendeu à comunidade em geral e Alélia se envolveu em diversos grupos religiosos e comunitários em Harlem na década de 20. Com isso,
ela integrou vários comitês para desenvolver a área e garantir seu financiamento. Ela estava especialmente ansiosa para promover grupos femininos em Harlem no entre guerras. E tudo isso teve um impacto. O renascimento do Harlem é geralmente creditado hoje por imbuir grande parte da comunidade afro-americana nos Estados Unidos com um novo senso de identidade e orgulho, que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento do movimento dos direitos civis, que na década de 50 e no início dos anos 60 acabou com a segregação na América. Ao contribuir para o movimento, Elília marcou a história americana no entre guerras. Elília também viajou extensivamente durante a década de 1920 e, em suas viagens, tentou se envolver com culturas e ideias internacionais que poderiam ser trazidas de volta para o Harlem. Em 1921, ela viajou por 4 meses pela Europa, visitando Nice, Monte Carlo e passando um tempo em Paris, então capital cultural do mundo. Ela também visitou Londres, Nápoles e Roma durante sua estadia na Europa. Talvez sua viagem internacional mais marcante tenha sido a África em 1922. Lá, ela passou pelo Cairo antes de seguir para o chifre da África até Addis Ababa, a capital de um dos únicos países no continente africano que não era governado por uma potência europeia na época. O Império da Abissínia, atual Etiópia. Lá, ela conheceu o imperador Zudishu, governante do império, e Haile Selassie, que nos anos 1920 era regente da imperatriz. Como muitos outros depois dela, Elília foi inspirada pelo Estado africano nativo aqui, e isso a influenciou a assumir um papel mais ativo no renascimento do Harlem quando ela retornou à América. Alélia foi casada 3 vezes. Seu primeiro casamento foi com um garçom de hotel chamado John Robinson. Não está claro quando exatamente eles se casaram, mas deve ter sido quando ela era relativamente jovem, em meados dos anos 1900. A união foi problemática e o casal se separou, mas só oficializaram o divórcio em 1914, quando Alélia se mudou para Nova York. Foi pouco depois da separação informal que Alélia adotou uma menina de cerca de 15 anos, chamada Fairy May Bryant, que assumiu o nome May Walker. Ela seria a única filha de Alélia que não teve filhos biológicos. Outros casamentos vieram depois. Em 1919, ao assumir a presidência da Madame Seaport J. Walker Company, ela se casou com Wiley Wilson, médico de quem se divorciou anos depois. Em novembro de 1923, enquanto Alélia estava passando por seu divórcio, ela arranjou para sua filha se casar com o Dr. Gordon H. Jackson, neto de um rico comerciante de carvão de Cincinnati. Como muitas socialites da época, esta era uma chance de unir 2 famílias distintas, e Delilia estava disposta a gastar enormes quantias no evento, totalizando $42 mil, ou cerca de $600 mil hoje. O casamento, chamado Evento Social de Harlem do Ano, reuniu mais de 9.000 pessoas na mansão Irvington de Walker, a Vila del Guaro. No entanto, havia um grande problema. May, filha de Walker, amava outro. Apesar do casamento e do nascimento de um filho, eles se divorciaram após 1 ano. Nessa época, Alélia finalizou o divórcio com o segundo marido e logo se casou com o Dr. James Arthur Kennedy em 1926. Porém, esse casamento também acabou em divórcio no início de 1931. Apesar dos casamentos, a sexualidade de Alélia é discutida. Seu salão em Harlem tornou-se um ambiente acolhedor durante o final dos anos 1910 e 1920 para membros que eram partes conhecidas da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros da época. Como descrito por várias figuras proeminentes do renascimento do Harlem que frequentaram suas festas, a atmosfera sexual nestas era tão permissiva quanto poderia ser nos anos 1920. Isso levou a considerável especulação de que a própria Alélia era lésbica ou bissexual, e isso aumentou nos últimos anos sob sua representação na série da Netflix Self-Made. No show,
ela está em um relacionamento romântico com uma personagem chamada Esther, e isso causa tensões com sua mãe. Na verdade, isso foi invenção dos produtores do programa, com poucas evidências que sustentem a hipótese. Então, embora suas visões sobre sexualidade fossem totalmente liberais, não sabemos de nenhum relacionamento duradouro que ela teve com outra mulher e seus 3 casamentos, cada um vindo em rápida sucessão após seu divórcio anterior, parecem sugerir ainda mais que a Lélia era heterossexual. A Lélia morreu relativamente de repente no dia 17 de agosto de 1931, com apenas 46 anos de idade. A causa foi uma hemorragia cerebral causada por hipertensão, uma condição que também contribuiu para a morte prematura de sua mãe. No funeral realizado dias depois na 7th Avenue, milhares de moradores do Harlem participaram de uma grande festa. Ela foi enterrada no cemitério Woodland, no Bronx, com sua mãe. O poeta do Harlem, Langston Hughes, apelidou sua morte de citação, o fim dos tempos alegres no Harlem. Após a morte de Lélia, sua filha May assumiu a administração da empresa Madam C. J. Walker. A empresa enfrentou dificuldades, já que a Grande Depressão continuou até meados dos anos 30 e as vendas caíram muito. May vendeu alguns ativos da mãe adotiva e manteve a empresa para que sua filha, Lélia May Perry Bundles, se tornasse a 4ª presidente da empresa, agora lucrativa no pós-guerra. A empresa fechou em 1981, mas em 2020, a Sundial Brands ressuscitou a marca. Isso foi, em parte, um esforço para lucrar com o lançamento de Self-Made, série da Netflix sobre Madam C. J. Walker, onde a Lélia é destaque. Assim, nos últimos anos, houve muita discussão sobre sua vida. Obrigado por assistirem, espero que tenham achado interessante. Este foi um vídeo no estilo compilação. Deixe-me saber o que você achou do formato nos comentários abaixo. E se você já viu um desses vídeos ou uma das pessoas abordadas nesta compilação, eu peço desculpas. Espero que você tenha aprendido algo novo e que você não tenha visto todo o conteúdo abordado aqui. Deixe-me saber se você quer mais desses abaixo nos comentários e também para quaisquer outras sugestões. Também certifique-se de deixá-los abaixo nos comentários. Espero que vocês estejam inscritos e tenham as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os carregar. De qualquer forma, é tudo de mim. Então verei todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!